Até aqui nós tratamos sobre os ministros ordenados e fomos falando sobre algumas realidades. Hoje vamos falar sobre a figura do Papa. O Papa é uma vocação. Hoje nós temos o Papa Leão XIV, né? Já acompanhamos vários papas. Não sei quantos papas você já acompanhou. Eu, desde São João Paulo II até os dias de hoje, foram aí 4 papas, né? São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco e agora Papa Leão. 4 papas. Há homens diferentes, ministério mesmo, o ministério petrino. E talvez surjam algumas perguntas. Eu já vi muita gente falar mal do Papa, quem está fora, principalmente quem não entende. E às vezes nós católicos nós não entendemos direito e aí às vezes a gente não sabe nem se defender a nós mesmos, porque a primeira defesa é a defesa do nosso coração, da nossa fé, dentro, interno. E depois a gente pode defender a fé externamente. Mas se a gente conseguir salvar o nosso interior, já está de bom tamanho, né? Às vezes a gente deixa a contaminação do mal entrar porque a gente não tem base, conhecimento, e aí a gente se perde. Talvez uma pergunta que surge é: por que a igreja católica tem um Papa? Talvez essa seja a pergunta. Ao longo da história, essa é uma das perguntas que mais vem. Por que a igreja católica precisa de um Papa, precisa de um homem? A resposta está no Evangelho, capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Jesus que é a pedra angular, diz a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, pedra, o fundamento dos apóstolos, coluna lado a lado com Paulo. Mas o Pedro que é o príncipe dos apóstolos, vai dizer nos Atos, já está lá, o príncipe dos apóstolos. Quando a gente pega os Atos dos Apóstolos, a primeira parte dos Atos dos Apóstolos, há um protagonismo de Pedro. Pedro é o protagonista dentro do Evangelho, tanto nas suas grandezas e nas suas fraquezas. A gente podia rejeitar as fraquezas de Pedro, como acontece às vezes as pessoas dizendo: mas porque é um homem? É um ministério que Pedro recebeu de Cristo, a missão de confirmar seus irmãos na fé, apacentar o rebanho, cuidar da unidade da igreja. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Após a sua morte, sua missão não desapareceu. Ela continua através dos seus sucessores, os chamados bispos de Roma, que conhecemos como Papa. O Papa não é um 4º grau da ordem. Não. Ele continua sendo um bispo. A diferença é que ele é o bispo de Roma, o sucessor de Pedro, o pastor universal da igreja. Ao longo da história, o Papa recebeu alguns títulos que nos ajudam a compreender sua missão. O primeiro o Papa é o sucessor de Pedro, porque ele continua a missão confiada por Cristo ao apóstolo Pedro. Não é o sucessor. Leão não é o sucessor de Francisco. Leão é o sucessor de Pedro, como Francisco, como João Paulo, como Bento XVI. De Pedro até os dias de hoje contam 267 papas. 267 papas. Cada papa é o sucessor de Pedro. É Pedro que nós vemos. Outro título interessante do Papa é Vigário de Cristo. A palavra vigário significa aquele que faz às vezes do outro, ou seja, aquele que representa visivelmente a autoridade de Cristo na condução da igreja. Isso não significa que o Papa substitui Jesus, não. Ele não é um sucessor de Cristo, não. Às vezes a gente escuta isso. Não é. O Papa é sucessor de Pedro.
Pelo contrário, a missão do Papa é tornar Cristo presente como princípio de unidade e fidelidade ao Evangelho. Ele é um vigário. O sumo sacerdote é Cristo. Sumo e eterno sacerdote é Cristo. O Papa é o vigário. Também outro título, mas até mais bonito, é servo dos servos de Deus. Este foi assumido por São Gregório Magno para recordar que na igreja toda a autoridade deve ser vivida como serviço. Existem também, quando a gente olha para o Papa, alguns símbolos. Primeiro, o anel do pescador, recorda São Pedro, que era pescador, e lembra a missão de pescar homens para Cristo. Tradicionalmente, esse anel é destruído após a morte ou renúncia de um Papa, simbolizando o fim daquele pontificado. Outro símbolo, as sandálias do Papa, recordam o discípulo missionário sempre disposto a caminhar para anunciar o Evangelho. Uma curiosidade interessante, o Papa é também um chefe de Estado. Isso aqui é importante para nós. O Papa é governo, tem um poder político. O Vaticano é um país, o menor país do mundo, e o Papa é um governo. É interessante isso, né, gente? A igreja se mete com política. Não é isso. Isso dá ao Papa a condição para entrar em outros países como chefe de Estado e olhar o seu rebanho, suas ovelhas que estão lá, que são os católicos, que são os cristãos. Sabedoria de Deus. Mão de Deus que está na sociedade. Mesmo na humanidade, a mão de Deus opera. Isso é bonito. Isso é profundo. Por fim, vale recordar que amar o Papa não significa acreditar que ele nunca erra em tudo que faz ou diz. A Igreja ensina que ele recebe uma assistência especial do Espírito Santo quando proclama solenemente uma doutrina de fé ou de moral nas condições definidas pela própria Igreja. Sua missão cotidiana é confirmar os irmãos na fé e preservar a unidade do povo de Deus. O Papa gera para nós unidade, gera unidade. Quem rompe com o Papa rompe a comunhão. Mas é claro, o Papa é uma pessoa humana. Eu conto sempre aquela historinha, né? Um menino que entra na sacristia e vê o padre tirando a sua túnica, sua casula, suas vestes, e volta correndo e diz para a mãe: mãe, tem um homem debaixo do padre. Para dizer o quê? O padre como o Papa, como o padre, como o bispo, o diácono, você é o ministro, somos homens, somos gente. Então o Papa também tem sua maneira de pensar, tem seu time do coração. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que torcer para aquele time. Ele não erra, há um dogma da inerrância papal. Ele não erra quando trata da fé, quando decreta um dogma. Ali é uma verdade de fé. Ali ele não erra, por quê? Porque ele não faz sozinho. Ele faz assistido pelo Espírito Santo, isso é óbvio, e também com o colegiado, né? Com o colegiado dos bispos. E aí sim ele não erra. Agora, é uma pessoa, é um ser humano falível, mas que tem um ministério infalível. E a gente precisa saber separar isso, né? Ter essa consciência. Por isso nós temos um Papa. Ele preserva a unidade da igreja e penso que aqui a gente tratou de bastante coisa. Se tiver mais alguma dúvida, me pergunta, por favor. Mas você pode aprofundar lá no Catecismo da Igreja Católica, dos capítulos 880 a 882. Lá a gente pode encontrar tudo isso e muito mais. E aí a pergunta: tenho rezado pelo Papa? Acolhido seu ministério? Um dom que Cristo concedeu à sua igreja? Há uma linha de pensamento que querem achar que esse Papa é verdadeiro, aquele não. Não, todos os Papas são verdadeiros. Todos os Papas são verdadeiros. Um Papa para cada tempo. Um Papa diante do seu tempo. Então rezemos pelo Papa. Sua missão é árdua e necessária. Assim nós finalizamos nossa semana falando sobre os ministros ordenados. E a partir de agora nós vamos tratar sobre a vida consagrada. Até a próxima aula.